Pai milionário vê menina vasculhando lixo na véspera de Natal. Mas ao descobrir quem era, ficou devastado. Marcelo Barbosa estava voltando para casa na véspera de Natal, quando viu uma menina de 8 anos vasculhando uma lixeira amarela. Valentina, com suéter laranja rasgado, chorando desesperadamente, procurando algo específico no meio do lixo. Mas quando Marcelo descobriu a identidade desta criança, ele desmaiou na calçada. A menina que ele encontrou no lixo era alguém que mudaria sua vida para sempre. Uma descoberta tão chocante que um homem milionário chorou como uma criança na rua. O que Valentina procurava no lixo? Quem ela realmente era? E por que a descoberta devastou completamente este pai bilionário? Preparem-se. Esta história vai partir o coração de vocês. Impossível não chorar. A véspera de Natal em São Paulo estava mais fria que o normal. Marcelo Barbosa caminhava pelas ruas do Jardim Europa, tentando escapar do silêncio sufocante de sua mansão. Aos 42 anos, o magnata do agronegócio havia se tornado um homem sombrio, evitando festividades desde a tragédia que destruíra sua família 8 anos atrás. As luzes natalinas decoravam as casas elegantes do bairro, mas para Marcelo eram apenas lembretes dolorosos de tempos felizes que nunca mais voltariam. Ele ajustou o casaco azul marinho e seguiu caminhando, as mãos enluvadas, enterradas nos bolsos, tentando não pensar em Marina e Sofia. Foi então que ouviu o choro. Não era um choro qualquer. Era o som de desespero puro, vindo de uma criança. Marcelo parou e olhou ao redor até localizar a fonte do som. Na esquina, sob a luz amarelada de um poste, uma menina pequena estava debruçada sobre uma lixeira amarela, suas mãos pequenas vasculhando freneticamente entre os detritos. O coração de Marcelo disparou. A menina aparentava ter 8 anos, usava um suéter laranja completamente rasgado, com remendos mal costurados que evidenciavam a pobreza extrema. Seus cabelos castanho claros estavam despenteados, caindo soltos sobre o rosto molhado de lágrimas. Ela chorava convulsivamente enquanto procurava algo específico no lixo. Por favor, tem que estar aqui", ela murmurava entre soluços. "Mamãe disse que ia voltar no Natal se eu encontrar." Marcelo se aproximou devagar, seu instinto paternal sobrepondo-se ao isolamento que havia escolhido. "Oi, pequena. Você está bem?" A menina se virou bruscamente, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando olhou para Marcelo, algo estranho aconteceu. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Havia algo naquele rosto, naqueles olhos, que despertou uma familiaridade perturbadora. "Não me machuca, senhor!" ela gritou, recuando com medo. "Eu não estava fazendo nada de errado." Ei, calma, não vou te machucar", Marcelo disse suavemente, se agachando para ficar na altura dela. "Meu nome é Marcelo. Qual é o seu?" A menina hesitou, limpando o nariz com a manga rasgada do suéter. "Valentina", ela sussurrou. "Valentina. Que nome bonito!" Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era o nome que Marina sempre disse que daria a uma segunda filha. "O que você está procurando no lixo, Valentina?" Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. "Minha boneca, a Lulu. Mamãe me deu antes de ir embora, mas os homens do orfanato jogaram fora quando me expulsaram. Alguém me disse que viram jogando aqui." Marcelo sentiu o peito apertar. Uma criança de 8 anos expulsa de um orfanato, sozinha nas ruas na véspera de Natal, procurando desesperadamente o último elo com a mãe perdida. "Sua mãe, como ela era?" ele perguntou, uma intuição estranha crescendo dentro dele. "Ela tinha cabelo castanho como o meu, olhos verdes e cantava uma música toda noite antes de eu dormir", Valentina disse, a voz embargada. "Sobre estrelas que brilham para guiar quem está perdido no escuro." O mundo de Marcelo desmoronou. Essa era a música que Marina cantava para Sofia todas as noites. A mesma música que ele não conseguia mais ouvir sem desabar em lágrimas. "Valentina",
Ele disse com a voz trêmula. Preciso saber qual era o nome completo da sua mãe. A resposta que ela deu o fez perder completamente o equilíbrio, caindo de joelhos na calçada gelada. Marina Almeida. Valentina respondeu inocentemente, sem entender por que o homem elegante havia caído de joelhos diante dela. Marcelo sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Marina Almeida, sua esposa, que supostamente havia morrido há 8 anos junto com Sofia no acidente de carro que destroçara sua vida. O nome ecoava em sua mente como um eco impossível do passado. Senhor, o senhor está bem? Valentina perguntou, assustada, aproximando-se timidamente. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar a composição. Suas mãos tremiam enquanto se apoiava no poste de luz para se levantar. Desculpa, pequena, é que esse nome me lembra alguém muito importante. Com o coração martelando no peito, Marcelo olhou novamente para Valentina com atenção renovada. Os cabelos castanho claros, exatamente da cor dos de Marina. Os olhos, mesmo vermelhos de tanto chorar, tinham o mesmo formato amendoado. E havia algo na curvatura do nariz, na linha do queixo. Valentina, quantos anos você tem? 8, ela respondeu, enxugando as lágrimas com a manga do suéter rasgado. Marcelo fez os cálculos mentalmente. Se Marina havia sobrevivido ao acidente 8 anos atrás e Valentina tinha 8 anos, a cronologia agora fazia sentido assustador. Sua mãe, ela te contou como vocês se separaram? Valentina balançou a cabeça tristemente. Ela ficou muito doente na cabeça depois que nasci. Não lembrava de nada, nem do meu papai verdadeiro. O homem que cuidava dela disse que ela era louca, que inventava histórias sobre uma vida que nunca teve. As pernas de Marcelo fraquejaram novamente. Trauma craniano. Perda de memória. Isso explicaria como Marina poderia estar viva sem saber quem realmente era. Esse homem, como ele era? Alto, cabelo preto, olhos pequenos, muito bravo. Ele batia na mamãe quando ela falava sobre o outro marido e a outra filha. A voz de Valentina ficou ainda mais baixa. Ele dizia que eu não era filha dele e que a mamãe era maluca. Marcelo sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Marina viva, sem memória, sendo maltratada por um desconhecido que se aproveitara de sua condição vulnerável. Onde sua mãe está agora, Valentina? Não sei. Um dia ela simplesmente sumiu. O homem disse que ela foi embora porque não me queria mais, mas eu sei que não é verdade. Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. Ela me prometeu que ia voltar no Natal se eu fosse uma menina boa e encontrasse a Lulu. Marcelo se ajoelhou novamente, desta vez voluntariamente, ficando na altura de Valentina. Pequena, você tem alguma coisa da sua mãe? Uma foto, uma carta, qualquer coisa? Valentina rebuscou nos bolsos do suéter e tirou um pedaço de papel amassado e sujo. Era uma foto desbotada, mas Marcelo reconheceu imediatamente. Marina, com o rosto mais magro e cabelos mais compridos, mas indiscutivelmente sua esposa, segurando um bebê nos braços. Ela sempre dizia que tínhamos uma família em algum lugar, que um dia íamos encontrar as pessoas que nos amavam de verdade. Valentina sussurrou. Será que é verdade, senhor Marcelo? Marcelo abraçou a menina com força, lágrimas correndo pelo seu rosto. Depois de 8 anos de luto e solidão, descobria que Marina estava viva e que tinha uma filha. Uma filha que estava nas ruas, sozinha, procurando desesperadamente por vestígios do amor materno no lixo. Sim, pequenininha. Ele murmurou contra os cabelos despenteados dela. Sua família existe e ela nunca parou de te amar. Naquele momento, Marcelo tomou a decisão que mudaria tudo. Ele levaria Valentina para casa e faria tudo ao seu alcance para encontrar Marina e reconstruir a família que o destino havia separado de forma tão cruel. Você quer vir para minha casa, Valentina? Está muito frio aqui na rua. Marcelo ofereceu gentilmente, ainda segurando a fotografia desbotada da esposa que julgava morta. Valentina recuou instintivamente.
Minha mãe sempre disse para não ir com estranhos. E se o senhor for igual ao homem mau que batia nela? O coração de Marcelo se partiu ao ver o medo nos olhos da menina. Sua provável enteada que havia passado 8 anos vivendo em um mundo de violência e abandono. Entendo perfeitamente, pequena. Que tal se eu te levar primeiro para comer alguma coisa? Você deve estar com fome. O estômago de Valentina roncou alto, como se respondesse à pergunta. Ela colocou a mão pequena sobre a barriga magra, claramente constrangida. Faz quanto tempo que você não come direito? 2 dias, ela admitiu em voz baixa. Mas não posso parar de procurar a Lulu. Se eu não encontrar ela, mamãe não vai saber que sou eu quando voltar. Marcelo sentiu um nó na garganta. A inocência com que Valentina mantinha a esperança de que Marina voltaria era de partir o coração. Escuta, que tal fazermos um acordo? Vamos procurar sua boneca juntos, mas primeiro você come alguma coisa. Uma criança precisa de energia para procurar coisas importantes. Valentina o estudou com cuidado, tentando avaliar se podia confiar nele. Havia algo no jeito calmo e gentil de Marcelo que lembrava vagamente de alguém. Uma sensação distante de segurança que ela não conseguia explicar. O senhor promete que vai me ajudar a encontrar a Lulu? Prometo, e também prometo que vamos encontrar sua mãe. Os olhos de Valentina se iluminaram pela primeira vez desde que Marcelo a encontrara. De verdade? O senhor acredita que ela vai voltar? Acredito, Marcelo disse com convicção. Porque agora ele sabia que Marina estava viva em algum lugar. Provavelmente confusa e perdida, mas viva. Eles caminharam até um restaurante ainda aberto na rua Oscar Freire. Marcelo observou como Valentina devorou o sanduíche e a sopa quente, suas maneiras educadas contrastando com a fome evidente. Marina havia criado bem essa menina, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Valentina, me conta mais sobre sua mãe. Como ela era no dia a dia? A menina sorriu pela primeira vez, iluminando seu rosto sujo. Ela cantava muito, mesmo quando estava triste. Sempre dizia que a música espanta a escuridão do coração. E ela sabia histórias lindas sobre princesas que se perdiam, mas sempre encontravam o caminho de casa. Marcelo engoliu em seco. Marina sempre inventava histórias para Sofia na hora de dormir. Histórias sobre esperança e reencontros. E ela falava sobre a família que vocês tinham. Toda hora. Dizia que tínhamos um papai e uma irmãzinha em algum lugar que moravam numa casa grande e bonita. Quando o homem mau gritava que ela estava inventando, ela chorava, mas depois me abraçava e dizia que um dia íamos encontrar nossa verdadeira família. As lágrimas voltaram aos olhos de Marcelo. Marina, mesmo sem memória completa, mantinha a intuição maternal sobre a família que havia perdido. E você acredita nessas histórias? Valentina assentiu energicamente. Eu sinto aqui dentro. Ela colocou a mão pequena sobre o peito, que é verdade. Às vezes sonho com um homem de olhos gentis e uma menina da minha idade que brinca comigo num jardim grande. Marcelo quase engasgou com a água. Sofia brincava no jardim da mansão todos os dias antes do acidente. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Levaria Valentina para casa naquela mesma noite e começaria imediatamente a procurar Marina. Mas antes disso, ele precisava agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa história incrível. Seus comentários e apoio significam muito para mim. E é isso que me motiva a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Muito obrigado mesmo. A noite promete ser longa, mas Marcelo finalmente tinha esperança de que o milagre de Natal que ele mais precisava estava ao alcance das suas mãos. Na manhã seguinte, Valentina acordou na cama de hóspedes da mansão de Marcelo, envolvida em lençóis de algodão egípcio. Um luxo que jamais havia experimentado. Por um momento, ela pensou estar sonhando. Mas o cheiro de café e pão francês vindo da cozinha confirmou que tudo era real. Marcelo havia passado a noite inteira pesquisando nos arquivos do hospital onde supostamente Marina havia morrido. Algo não batia nos relatórios médicos. A identificação dos corpos havia sido feita por um funcionário de baixo escalão, não pelo legista principal.
e havia uma anotação estranha sobre transferência de paciente não identificada para a ala psiquiátrica. Bom dia, pequenininha, Marcelo disse quando Valentina desceu as escadas, ainda vestindo o pijama emprestado que era grande demais para ela. Dormiu bem? Foi a cama mais macia da minha vida toda, ela respondeu, admirando o lustre de cristal no teto. Sua casa é mesmo muito grande e bonita, igual mamãe dizia que seria. Durante o café da manhã, Marcelo observou atentamente cada gesto de Valentina. A forma como ela segurava o garfo, a maneira educada de pedir licença, o jeito de inclinar a cabeça quando pensava, tudo lembrava Marina de forma assustadora. Valentina, me conta mais sobre o que sua mãe lembrava da vida anterior dela. A menina mordeu o pão francês pensativamente. Ela sempre falava de uma casa com muitas plantas no jardim, um escritório com livros grandes e uma boneca de porcelana que a filhinha dela adorava. Os olhos de Valentina brilharam. Ela dizia que quando encontrássemos nossa família, eu ia ganhar uma irmã que adorava bonecas tanto quanto eu. O coração de Marcelo parou. Sofia tinha uma coleção de bonecas de porcelana no quarto e Marina passava horas organizando o jardim botânico nos fundos da mansão. Que mais ela lembrava? Uma música. Ela cantava todos os dias, disse que era a música que o marido dela tocava no piano quando se conheceram. Valentina começou a cantarolar baixinho. Fly me to the moon, let me play among the stars. Marcelo deixou a xícara cair, quebrando-se no chão de mármore. Era a música que ele havia tocado no piano na primeira vez que viu Marina, numa festa de caridade 8 anos atrás. A música que se tornou deles e que ele nunca mais conseguiu tocar desde o acidente. Senhor Marcelo, o senhor está bem? Valentina saltou da cadeira preocupada. Desculpa, pequena, é que essa música é muito especial para mim também, ele disse, limpando os cacos com mãos trêmulas. Reviravolta devastadora. Naquele momento, Valentina abriu uma pequena mochila rasgada que havia trazido da rua e tirou um objeto que fez Marcelo desmoronar completamente. Era uma aliança de ouro branco com diamantes, exatamente igual a que ele havia dado para Marina no pedido de casamento. Mamãe sempre usava isso no dedo, mesmo quando o homem mau brigava, Valentina explicou inocentemente. Ela dizia que era a prova de que alguém a amava de verdade, mesmo que ela não conseguisse lembrar quem era. Marcelo pegou a aliança com mãos tremendo. Dentro da joia ainda estava gravado: para Marina, meu amor eterno, MB. Valentina, ele sussurrou, a voz embargada. Preciso te contar uma coisa muito importante sobre quem eu realmente sou. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou. Era um detetive particular que ele havia contratado durante a madrugada. Senhor Barbosa, encontrei informações sobre Marina Almeida, mas o senhor precisa se preparar. O que descobrimos vai mudar tudo o que pensa sobre o acidente. Marcelo olhou para Valentina, que brincava inocentemente com a aliança, sem saber que segurava nas mãos a prova de que finalmente havia encontrado a família que tanto procurava. O que o detetive estava prestes a revelar sobre Marina explodira todas as certezas que Marcelo tinha sobre os últimos 8 anos de sua vida. Senhor Barbosa, Marina Almeida não morreu no acidente. A voz do detetive ecoou pelo telefone, confirmando os piores medos e as maiores esperanças de Marcelo. Ela foi encontrada 3 dias depois do acidente, a quilômetros de distância do local, sem documentos, inconsciente na beira de uma estrada. Marcelo segurou firme no telefone, observando Valentina que brincava com a aliança, completamente alheia à conversa que mudaria suas vidas. Continue. Ela foi levada para um hospital público como indigente, sem identificação. Quando acordou do coma 2 semanas depois, não lembrava de nada, nem do próprio nome. Os médicos assumiram que era uma moradora de rua, já que não havia família procurando por ela naquela região. Mas eu procurei, revirei São Paulo inteiro atrás dela. É aí que fica pior, senhor. O corpo que o senhor enterrou foi identificado erroneamente pelos bombeiros no local do acidente.
Era uma mulher de características físicas similares. Marina estava viva, sendo tratada como indigente, enquanto o senhor organizava o funeral. Marcelo se apoiou na parede, sentindo as pernas bambearem. 8 anos chorando sobre o túmulo errado, enquanto Marina vivia um pesadelo sem identidade. Onde ela estava todo esse tempo? Foi transferida para um abrigo assistencial depois de 6 meses. Lá, um funcionário chamado Roberto Silva se interessou por ela. Aproveitou-se da amnésia dela e se passou por um parente distante, registrando-a como Marina Silva. O sangue de Marcelo ferveu. Esse Roberto Silva, um homem com histórico de aproveitamento de pessoas vulneráveis. Mantinha Marina numa casa na periferia. Dizia aos vizinhos que ela tinha deficiência mental. Quando ela engravidou de Valentina há 8 anos, ele ficou ainda mais controlador, principalmente quando ela começou a ter fragmentos de memória sobre uma vida anterior. Valentina parou de brincar e olhou preocupada para Marcelo, percebendo a tensão na voz dele. Tio Marcelo, tudo bem? Ele fez sinal para que esperasse e continuou a conversa. E onde Marina está agora? Roberto Silva a abandonou há 6 meses no Hospital das Clínicas, alegando que ela havia piorado mentalmente e que não conseguia mais cuidar dela. Ela está internada na ala psiquiátrica como indigente, registrada apenas como M. Silva. Marcelo sentiu o mundo girar. Marina estava a menos de 20 quilômetros de distância, sozinha, confusa, sem saber quem realmente era. Senhor Barbosa, há mais uma coisa. Segundo os registros médicos, ela tem episódios onde lembra fragmentos. Fala sobre um marido de olhos gentis e uma filhinha que brincava no jardim. Os médicos tratam como memórias confusas, mas são memórias verdadeiras, Marcelo completou, as lágrimas correndo pelo rosto. Quando desligou o telefone, Valentina estava ao seu lado, segurando sua mão com carinho. Tio Marcelo, por que está chorando? Tem a ver com mamãe? Marcelo se ajoelhou na frente dela, segurando gentilmente seus ombros pequenos. Valentina, preciso te contar algo muito importante sobre mim e sobre sua mãe. O que é? Eu sou o homem que sua mãe sempre lembrava. O marido de olhos gentis. Marina é minha esposa. E isso significa que... Ele respirou fundo. Que você é minha enteada. Somos família de verdade. Os olhos de Valentina se arregalaram. Quer dizer que as histórias da mamãe eram verdade? Que eu tenho um papai? Tem sim, pequenininha. E também tinha uma irmã chamada Sofia, que morreu no mesmo acidente que pensamos ter levado sua mãe. Valentina jogou os braços ao redor do pescoço de Marcelo. Eu sabia. Eu sempre soube que íamos encontrar nossa família. Quando podemos ver a mamãe? Hoje mesmo, Marcelo prometeu, abraçando forte a menina que o destino havia colocado em seu caminho. Vamos buscar sua mãe e trazer ela para casa. Mas ele não fazia ideia do estado psicológico em que encontraria Marina, após anos de abuso e confusão mental. O Hospital das Clínicas parecia um labirinto cinzento quando Marcelo e Valentina chegaram na ala psiquiátrica. A menina segurava firme na mão dele, nervosa, mas esperançosa de finalmente reencontrar a mãe que tanto procurava. Procuramos uma paciente chamada Marina Silva, internada há 6 meses, Marcelo disse à recepcionista. A enfermeira consultou o computador, franzindo a testa. Ah, sim, a MC Silva. Ela está no quarto 347, mas devo avisá-los que ela tem episódios de confusão mental severa. Às vezes não reconhece nem os próprios médicos. Quando chegaram ao quarto, Marcelo sentiu o coração despedaçar-se. Marina estava sentada numa cama hospitalar, olhando pela janela com expressão vazia. Ela havia emagrecido drasticamente, os cabelos castanhos agora grisalhos nas pontas, e suas mãos tremiam ligeiramente. Efeito colateral dos medicamentos psiquiátricos. Mamãe! Valentina sussurrou, soltando a mão de Marcelo e se aproximando devagar.
Marina virou o rosto e por um momento seus olhos verdes, os mesmos que Marcelo havia amado por tantos anos, piscaram com um lampejo de reconhecimento. Valentina, minha menina, sou eu, mamãe, eu te encontrei. Valentina correu para os braços da mãe, que a abraçou com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Meu bebê, onde você estava? Eu procurei tanto... Marina murmurou, beijando os cabelos da filha. Então seus olhos encontraram Marcelo e ela ficou paralisada. Eu conheço você. Marcelo se aproximou lentamente, as lágrimas correndo livremente. Oi, Marina. Sou eu, Marcelo. Segunda reviravolta devastadora. O rosto de Marina se contorceu numa expressão de terror puro. Você é ele. Você é o homem dos meus pesadelos. Ela puxou Valentina para perto, protegendo-a. Enfermeira, enfermeira, ele voltou para nos machucar. Marcelo recuou chocado. Marina, sou eu, seu marido. Não vou machucar vocês. Mentiroso! Você me batia. Você dizia que eu era louca quando eu falava da Sofia. Você jogou minha filha fora. Marina gritava, em pânico total. Uma enfermeira entrou correndo. O que está acontecendo aqui? Ela está confundindo ele com Roberto Silva, o homem que a maltratava. Marcelo explicou desesperadamente. Eu sou o verdadeiro marido dela. Mas Marina estava em crise completa. Valentina, foge. Esse homem mau quer nos separar de novo. Ele matou a Sofia. Ele disse que ela nunca existiu. A menina olhou confusa entre a mãe em pânico e Marcelo. Mamãe, esse é o tio Marcelo. Ele é bonzinho. Ele me deu comida e uma cama quentinha. Não acredita nele. Marina abraçou Valentina com força possessiva. Eles sempre começam sendo bonzinhos, depois mostram quem realmente são. A enfermeira aplicou um sedativo em Marina, que gradualmente foi se acalmando. Senhor, talvez seja melhor vocês saírem. A paciente teve um episódio psicótico triggered pela sua presença. Mas eu posso provar que sou o marido dela, Marcelo insistiu, mostrando a certidão de casamento que havia trazido. Infelizmente, 8 anos de trauma e medicação pesada causaram danos severos na memória dela. O cérebro dela está protegendo-a, associando qualquer figura masculina ao agressor. Valentina começou a chorar. Mamãe não lembra de você de verdade? Ela lembra, pequena. A psiquiatra que chegara explicou gentilmente. Mas as memórias boas estão misturadas com as traumáticas. Vai ser necessário um tratamento longo e cuidadoso para separar a realidade dos pesadelos. Marina, já sonolenta pelo sedativo, murmurou. Marcelo, Marcelo dos meus sonhos. Por que você demorou tanto para me encontrar? Marcelo segurou a mão de Valentina firmemente. Encontrar Marina viva havia sido apenas o começo. Agora precisava lutar para trazer de volta a mulher que amava da escuridão mental onde ela havia se perdido. Quanto tempo vai levar? Ele perguntou à médica. Pode ser semanas, meses ou... pode nunca acontecer completamente. Mas há esperança, especialmente com Valentina aqui. O amor de uma filha pode ser mais poderoso que qualquer medicamento. 2 semanas se passaram desde o primeiro encontro traumático no hospital. Marcelo havia transformado um dos quartos da mansão num verdadeiro santuário para Marina. Paredes pintadas em tons suaves, flores frescas todos os dias e as fotos de Sofia cuidadosamente guardadas para não causar mais confusão. A doutora Helena Santos, psiquiatra especializada em trauma, havia aceitado acompanhar o caso de Marina em sessões domiciliares. É um quadro complexo, Sr. Barbosa, ela explicou durante uma consulta. O cérebro dela criou uma barreira protetiva, associando você ao agressor. Precisamos reconstruir as memórias positivas gradualmente. Valentina havia se adaptado surpreendentemente bem à nova vida na mansão, mas seus pesadelos revelavam a profundidade do trauma vivido. Toda noite, ela acordava gritando, procurando pela mãe e pela boneca Lulu, que ainda não havia sido encontrada. Papai Marcelo, ela o chamava agora, quando mamãe vai lembrar que me ama.
A pergunta cortava o coração dele todas as vezes. Marina havia sido transferida para um tratamento domiciliar, mas permanecia em estado de confusão constante. Alguns dias, ela reconhecia Valentina com carinho. Outros a tratava como uma estranha. Naquela manhã de segunda-feira, Marina estava sentada no jardim da mansão, observando as rosas que ela mesma havia plantado anos atrás. Marcelo se aproximou cuidadosamente, carregando uma xícara de chá de camomila. Bom dia, Marina. Trouxe seu chá preferido. Ela olhou para ele com desconfiança, mas aceitou a xícara. Você conhece meu chá preferido? Conheço muitas coisas sobre você, ele disse suavemente, sentando-se a uma distância segura. Sei que você adora rosas cor-de-rosa, que canta quando está nervosa e que sempre sonhou em ter um jardim como este. Marina franziu a testa, como se tentasse conectar informações dispersas. Eu plantei essas rosas? Plantou. Cada uma delas. Dizia que eram como crianças, precisavam de amor e paciência para florescer. Por um momento, um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos verdes dela. Eu lembro de mexer na terra, de molhar as plantas todas as manhãs. Então a expressão se fechou novamente. Mas isso foi num sonho, não foi? Valentina apareceu correndo pelo jardim, perseguindo uma borboleta. Mamãe, olha que linda! Ela é azul com pintinhas douradas. Marina sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em semanas. É uma borboleta monarca, minha querida. Elas viajam milhares de quilômetros para encontrar um lugar seguro para suas famílias. Marcelo se surpreendeu. Marina sempre soubera tudo sobre borboletas. Era uma de suas paixões que ele havia esquecido. Como você sabe disso, mamãe? Valentina perguntou curiosa. Marina pausou confusa. Eu não sei. As palavras saíram sozinhas. Ela olhou para Marcelo com uma expressão vulnerável. Porque sei coisas que não lembro de ter aprendido. Porque estão guardadas aqui dentro, Marcelo disse, colocando a mão sobre o próprio coração. Mesmo quando a cabeça esquece, o coração lembra. Naquela tarde, enquanto Valentina cochilava, Marina encontrou Marcelo tocando piano na sala de música. Era Fly Me to the Moon, a música deles. Ela parou na entrada, as lágrimas correndo pelo rosto. Essa música, ela sussurrou. Marcelo parou de tocar. Você lembra? Eu sonho com ela toda noite. Um homem de olhos gentis toca para uma mulher de vestido azul numa festa cheia de luzes. Ela se aproximou hesitantemente. Era eu? Era você, ele confirmou, a voz embargada. No dia que nos conhecemos. Marina se sentou ao lado dele no banco do piano. Se você é bom, por que tenho tanto medo? Porque alguém machucou você fingindo ser eu? Mas eu nunca te machucaria, Marina. Nunca. Pela primeira vez em 8 anos, ela tocou gentilmente o rosto dele. Seus olhos, eles são como nos meus sonhos bons. Era um pequeno progresso, mas Marcelo se agarrava à esperança como um náufrago a uma boia. A cura de Marina seria lenta, mas o amor estava plantando as primeiras sementes da recuperação. Dezembro já estava chegando ao fim, quando pequenos milagres começaram a acontecer. Marina passava mais tempo lúcida, reconhecendo Valentina com mais frequência e demonstrando menos medo da presença de Marcelo. A doutora Helena havia começado a falar em progresso significativo, mas alertava que a recuperação seria lenta e parcial. Valentina estava irrequieta a manhã toda. Papai Marcelo, será que mamãe vai lembrar que hoje é Natal? Ela já lembra de algumas coisas, pequena, e isso é um grande avanço. Marina havia acordado mais agitada que o normal, falando sobre encontrar Sofia e insistindo que alguém escondeu minha filha. Marcelo tentava acalmá-la, mas os fragmentos de memória a deixavam confusa. Sofia está no jardim, eu sonhei com ela ontem, Marina dizia, tentando sair de casa. Foi então que Valentina tomou uma decisão que mudaria tudo. Mamãe, vem comigo, vou te mostrar um lugar especial.
Marcelo tentou intervir. Eles haviam decidido não mencionar Sofia até Marina estar mais estável. Mas Valentina já havia pego a mão da mãe e a conduzia para fora. Valentina, não. Confia em mim, papai. Terceira reviravolta devastadora. Valentina levou Marina até o quintal dos fundos, onde havia uma pequena construção que Marcelo havia transformado em memorial para Sofia. Era um gazebo cercado de rosas, com uma foto da menina e alguns brinquedos que ela adorava. Mas o que Marina viu ali desencadeou uma avalanche de lembranças fragmentadas. No centro do memorial, sobre uma mesa de mármore, estava uma boneca de porcelana com vestido rosa, a mesma boneca que Sofia segurava na foto. Mas ao lado dela havia algo que fez Marina tremer e sussurrar palavras incoerentes. Era a boneca Lulu de Valentina, a boneca que a menina procurava desesperadamente no lixo naquela primeira noite. Eu conheço essas bonecas, Marina sussurrou, pegando Lulu com mãos trêmulas. Elas estavam nos meus sonhos. Marcelo se aproximou lentamente. Marina, essa é a boneca que você deu para Valentina quando ela nasceu. Eu a encontrei no orfanato e trouxe para cá, esperando que um dia pudesse ajudá-la a lembrar. Marina olhou para a foto de Sofia, depois para Lulu, depois para Valentina. Fragmentos desconexos começaram a se conectar em sua mente ferida. Valentina, a boneca era sua? Sim, mamãe. Você me deu quando eu era bebê. Dizia que ela ia me proteger. Aos poucos, como peças de um quebra-cabeças, algumas memórias voltaram. Dar a boneca para o bebê recém-nascido, sussurrar palavras de proteção, a sensação de amor maternal misturada com confusão. Mas ainda havia lacunas enormes, névoa onde deveriam estar lembranças claras. Eu lembro de algumas coisas, ela sussurrou, as lágrimas correndo livremente. Mas é tudo muito confuso, como se fossem sonhos misturados com a realidade. Marina se virou para Marcelo, seus olhos verdes mostrando lampejos de reconhecimento. Marcelo, você é real, não é? Não é como o homem mau dos meus pesadelos? Ele se aproximou cuidadosamente. Sou real, Marina, e vou te ajudar a separar as memórias boas das ruins no seu tempo. Valentina se juntou ao abraço familiar, segurando Lulu contra o peito. Mamãe, mesmo que não lembre de tudo, você sempre me amou, e isso nunca mudou. Naquela véspera de Natal, no memorial de Sofia, a família Barbosa deu os primeiros passos rumo à cura, sabendo que seria uma jornada longa, mas agora juntos e com esperança de que o amor verdadeiro pode superar até mesmo os traumas mais profundos. O Natal de 2024 amanheceu diferente na mansão dos Barbosa. Pela primeira vez em 8 anos, a casa estava cheia de risadas, música e esperança. Marina havia acordado mais lúcida, suas memórias organizando-se lentamente, como se a revelação do dia anterior tivesse começado a reorganizar alguns pedaços dispersos de sua mente. Bom dia, família, ela disse, descendo as escadas de braços dados com Valentina, que não havia soltado a boneca Lulu desde que a reencontrou. Marcelo estava na cozinha preparando o café da manhã. Panquecas em formato de coração, algo que sua intuição dizia ser importante. Bom dia, meus amores. Feliz Natal. Pela primeira vez em anos, as palavras carregavam esperança real. Durante o café, Marina segurou as mãos de Marcelo e Valentina, formando um círculo. Ainda há muita coisa que não consigo lembrar, mas sei que vocês são minha família. E isso é o que importa agora. Mamãe, não precisa forçar as lembranças, Valentina disse com a sabedoria de uma criança que cresceu rápido demais. A gente vai construir memórias novas juntos. Marcelo apertou a mão da esposa. Marina, o passado pode voltar devagar. O importante é que estamos aqui, agora. Depois do café, eles foram juntos ao memorial de Sofia. Marina colocou flores frescas na foto da enteada que talvez nunca lembrasse completamente, mas que agora fazia parte da história familiar. Sofia, Marina sussurrou seguindo um impulso do coração.
Obrigada por guardar o papai para nós. Mesmo que eu não lembre de você direito, sinto que você é importante. Valentina colocou Lulu ao lado da boneca de porcelana de Sofia. Agora elas podem se conhecer, mamãe. À tarde, receberam uma visita inesperada. O detetive chegou com notícias sobre Roberto Silva. Ele havia sido preso por aproveitamento de pessoa vulnerável e falsificação de documentos. Marina ficou visivelmente aliviada, mesmo não lembrando completamente dos traumas. Senhor Barbosa, o detetive disse, a recuperação dela será lenta, mas com amor e paciência, ela pode reconstruir uma vida plena. Quando a noite chegou, eles se reuniram na sala de música. Marcelo tocou Fly Me to the Moon no piano e Marina cantarolou junto, uma das poucas memórias que permaneceram intactas. Valentina dormiu no sofá abraçada com Lulu, finalmente em paz. Marcelo, Marina disse quando terminaram a música, eu não lembro de tudo sobre nós, mas sei que te amo. É uma certeza que vem de dentro. E é tudo o que precisamos por agora, ele respondeu, beijando sua testa. O resto a gente reconstrói juntos. Marina sorriu, olhando para a filha dormindo. Mesmo sem lembrar direito como ela nasceu, sei que Valentina é minha. O coração de mãe nunca mente. Naquela noite de Natal, enquanto observavam Valentina dormir tranquila pela primeira vez em 8 anos, Marcelo e Marina sabiam que haviam recebido o presente mais precioso. Uma segunda chance de serem uma família, mesmo que diferente da original. O pai milionário que havia encontrado uma menina vasculhando o lixo na véspera de Natal, descobriu que ela era o milagre que ele nem sabia que estava esperando. Valentina não apenas reencontrou sua família, ela se tornou a cola que uniu os pedaços de um amor que o tempo e o trauma haviam fragmentado, mas nunca destruído. E assim, na mansão do Jardim Europa, 3 corações feridos começaram sua jornada de cura, sabendo que o amor verdadeiro não precisa de memórias perfeitas para ser real. E assim, uma menina vasculhando o lixo na véspera de Natal se tornou a peça que faltava para reconstruir uma família destroçada. Marcelo encontrou muito mais que Valentina naquela noite fria. Ele reencontrou o amor da sua vida e ganhou uma filha corajosa que nunca perdeu a esperança. Às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados de tragédia. E o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa, deixa o like. Compartilha essa história de Natal com quem precisa acreditar em milagres e finais felizes. Se inscreve no canal para mais histórias que vão tocar seu coração.